Hoje a gente vai conversar sobre a flexibilização. É um assunto que está tomando principalmente São Paulo, existem várias cidades também do norte, do nordeste, que começaram a flexibilizar o isolamento social. Diante desse cenário, muitos especialistas estão com muito medo, estão preocupados e estão denunciando que é uma atitude errada. Por exemplo, o Dr. Júlio Croda vem novamente informar que isso não é o melhor caminho e que, se for feito, tem que ser feito de uma maneira diferente do que está acontecendo. Por quê? Porque vai acontecer um massacre. Então, o Dr. Júlio Croda, que trabalha na Fiocruz, que recebe os estudos da Fiocruz, que olha as projeções, está alertando: vai acontecer um massacre se a gente continuar indo por esse caminho. Qual que é o caminho? A gente sabe que a gente não tem mais governo federal. O Ministério da Saúde ruiu, não existe mais. A gente tem secretarias estaduais e municipais isoladas fazendo o seu trabalho. Já que elas estão isoladas, já que tem um município ali do interior de São Paulo que está isolado, ele pode olhar para a cidade dele, então, uma cidade de interior de 20, 10 mil habitantes, olha lá e fala: tem 5 casos de Covid aqui, não preciso fechar tudo. Só que essa cidade não tem leito de UTI. E esse é o problema. O problema que o Croda aponta é que, se você não tem o apoio do governo federal e você abandona os estados, quando você abandona os municípios, eles ficam à mercê da burguesia local, eles ficam à mercê da iniciativa privada, as pressões para reabrir o comércio. E eles abrem mesmo não tendo vaga de UTI. Qual que é o problema disso, pessoal? Se você não tem vaga de UTI, é você assinar o atestado de óbito da pessoa. Porque imagina que, tudo bem, a maior parte das pessoas podem não ter sintomas, a maior parte das pessoas podem não precisar de UTI. Mas e quem precisar? Quem precisar de UTI, você vai estar matando essa pessoa. E é uma morte por asfixia. Ela não vai conseguir respirar. Ela precisa de um respirador. Ela precisa de uma ventilação mecânica. E não vai ter ventilação mecânica, precisa de uma UTI. Então, se você se você flexibiliza o isolamento social sem ter leito de UTI, você está matando as pessoas. E matando quem? Pobre, negros, que são os excluídos da sociedade. Você está matando essas pessoas. Porque, como também o Croda lembrou, a gente tem mais vaga de UTI na rede privada. E a gente já tem há muito tempo, o Drauzio lembrando, que a maior parte da população brasileira depende exclusivamente do SUS. A gente tem mais de 150 milhões de brasileiros que dependem do SUS, aproximadamente 50 milhões de brasileiros de planos de saúde, e os planos de saúde têm mais UTI do que o SUS. E o plano de saúde é de quem? Classe média, classe alta. E como o Croda lembrou, se antes a doença era espalhada mais pela classe média e classe alta, agora a doença está mais para os pobres, está mais na camada popular. Por quê? Porque eles não conseguem manter o isolamento social. Por quê? Porque não tem dinheiro. Não é só porque não tem informação. Tem alguns cientistas e algumas pessoas assim que olham só para o seu umbigo de especialista e falam: as pessoas não têm informação. Tem informação, pessoal. Tem informação. Eles não têm dinheiro, eles não têm a condição de ficar dentro de casa. Porque o governo federal está matando as pessoas. Porque enquanto qualquer outro país, eles deram um auxílio emergencial, aqui fizeram pirraça para dar, demoraram para dar, para você pegar isso, eles têm que ficar em fila. Então, como ele está lembrando aqui, vai ser um massacre de pobre, porque eles dependem do SUS. O SUS tem poucos leitos de UTI e eles estão abrindo, flexibilizando em algumas cidades que você já está com a UTI lotada. Bom, esse é um ponto que ele deixa aqui, que isso vai deixar o sistema sufocado. E se você abre, então, sem leito,
você colapsa o SUS de uma maneira que talvez nunca mais se recupere de volta, tá? Outro ponto, as cidades, elas estão querendo decidir sozinhas, né? Ah, se a gente vai abrir, flexibilizar ou não, vai depender do número de casos que eu tenho no meu estado. E como vocês agora já entenderam o problema da UTI, a gente tem uma outra questão. Várias cidades do interior de São Paulo, do interior de todos os estados brasileiros, não possuem UTI. Eles dependem de quem? Da metrópole. Então, cabe será a metrópole ou a essa cidade decidir sozinho? Sozinho? Cabe. Será que essa cidade pode flexibilizar tudo, abrir parte do comércio, etc., as pessoas ficarem circulando, pegando o Covid e mandando para a metrópole? E fazer a metrópole continuar parada? Será que é justo isso? Então, as cidades do interior que dependem das metrópoles, elas precisam sentar juntos. Então, veja, você percebe que isso era uma coisa do Ministério da Saúde fazer? Que alguém que estava lá, do governo federal, tem que olhar de cima e falar, olha, você, vamos sentar junto, vamos discutir. Agora não tem mais, a gente não tem mais o poder de cima. Tá tudo fragilizado, então tá cada cidade, cada estado tentando fazer o que pode. Esse é um outro argumento, um outro ponto que o Croda trouxe pra gente. Certo? Outro tema, pessoal, interiorização do caos. Um instituto ligado à Fiocruz está vendo que a Covid está se alastrando para o interior de São Paulo e o interior das capitais. Interior dos estados, desculpa. Então, se a gente teve o colapso, por exemplo, de Manaus, e antes, algumas semanas atrás, a gente tinha Manaus, aquele estado de guerra, agora a situação está pior. Por quê? Porque agora está entrando por interior do Amazonas, onde não tem UTI, e dependem de Manaus. E vai acontecer isso em São Paulo também, tá? Porque o vírus começou atacando a capital. E agora, quando chegar ao interior e fazer a festa do Covid, aí a situação vai ser muito pior. E como nada que tá ruim não pode piorar, a gente está tendo um problema com o número que está sendo colocado embaixo do tapete. Está tendo um probleminha de quererem esconder os números reais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o senhor Crivella tá aprontando. Vou até pegar para vocês aqui que do dia para noite sumiu 1.177 mortes. 1.177 mortes, a menos que o levantamento do dia anterior. Porque a cidade, comandada por Crivella, passou a contabilizar apenas os sepultamentos cuja tinha um atestado de óbito declarando claramente que o coronavírus foi a causa da morte. Tá, isso tá certo? Não tá certo. Primeiro que a gente sabe que é uma medida ideológica do Crivella, porque ele que vem defendendo a imunidade de rebanho, ele sempre foi contra o isolamento social, para ele tinha que pegar a doença mesmo, para ficar imune, quem morrer, porque as pessoas morrem mesmo, né? É a ideia que o Bolsonaro comunga. Mas isso é uma ideologia. É uma falsa verdade. Porque se eu falar assim, eu vou pegar só quem tem um atestado de óbito que tem o coronavírus. Parece que tá certo, Mariângela. Não, tá errado. Porque vocês sabem que a gente tá com um problema tremendo de diagnóstico. Veja, a gente tem um problema com reagente, problema com laboratório. Você manda um monte de exames para análise, para eles fazerem isso aí. Demora no dia seguinte. Nesse dia, já tá chegando outros pacientes, você tá mandando mais. Vários vão morrendo hoje. O exame não chegou. Se o exame não chegou desses pacientes que estão morrendo hoje, como é que eu vou escrever lá que foi Covid? Não vou. Então, é síndrome de insuficiência respiratória aguda, por exemplo. Eu vou colocar outras causas da morte. E aí não vai contar? Estranho, porque essa pessoa, ela não ia morrer se ela não pegasse o Covid. Aquele cara era diabético, aquele cara era hipertenso, ele pegou Covid, depois de uma semana ele teve AVC e morreu, sabe? Então a gente tem que pensar isso, porque, teve isso e aquilo no hospital, né? Porque, o cara
pegou Covid, depois teve uma pneumonia, a pneumonia deu um êmbolo, o êmbolo foi pro não sei das onde. Tá, essa pessoa teria tudo isso se não fosse o Covid? Será que o Covid não está sendo culpado desse monte de mortes? Será que aquele monte de vala que está abrindo no Rio de Janeiro a gente não tem que contabilizar? Vai contabilizar só quem está com o número, tá, com o atestadinho confirmado de Covid? Então, a gente não pode fazer isso pelo problema de diagnóstico que a gente está no Brasil, tá? Outro ponto. Nós já passamos a China, não sei se você sabe, tá? De número de casos. Lá começou. E aqui a gente já passou eles. Bom, outra coisa que o Júlio Croda denuncia. O Ministério da Saúde não está divulgando mais material técnico, os números, está deixando tudo à mercê do Estado. O que seria importante? Olha, São Paulo é uma cidade grande. Eu preciso saber aonde que está dando mais casos, aonde está dando menos. E isso no Brasil todo. Porque se eu falo em flexibilização, eu tenho que falar em que maneira eu tenho que fazer isso. Eu preciso de muita informação, de muitos dados. Eu preciso de diretrizes técnicas, eu preciso de boletins sendo divulgados. E isso não está acontecendo mais no Ministério da Saúde. Por que o Ministério da Saúde não está mais divulgando material técnico? Porque não tem gente técnica. Tem gente fantasiada de azeitona lá dentro, que não faz nada e que nem conversa com os secretários. O que esses caras ficam fazendo a não ser jogar paciência, Spider, no computador? Ou ficar gritando hashtag Bolsonaro no Twitter. Eles não estão fazendo nada. O Wanderson, um dos últimos cavaleiros ali do Apocalipse, que sentava na mesa junto com Mandetta, com o Croda e com os outros no começo do Covid, foi um dos últimos a sair e falou, pô, tô querendo marcar reunião com esse ministro interino, ele não fala comigo. Pô, um ministro que não fala com o secretário, sabe? Não funciona. E, gente, agora que vocês entenderam que a situação tá grave no Brasil, que a gente está diante a um massacre que vai matar pobre negro no país, isso lembra do quê? Das manifestações antirracistas que estão vindo. Que a gente deveria lembrar, justamente, que o Covid e o governo federal, ele está contribuindo para a morte dessas pessoas no Brasil, que já morreram 30 mil. Nos outros... Aí, um detalhe aqui. Muitas pessoas pensam que quem tá matando esses 30 mil foi o vírus. Não, pessoal. Vamos parar com esse papo. Vamos parar com esse papo. O vírus não matou tudo isso em outros lugares do mundo. O vírus não ia matar tudo isso no Brasil. Não era para estar acontecendo isso. Isso está acontecendo no Brasil porque a gente tem um agente, um agente virótico humano. A gente tem o próprio coronavírus que anda e que rumina, porque não fala, entendeu? Que é o Bolsonaro. E aí, qual que é o problema? O problema é que, evidentemente, vai piorar a situação, né, da pandemia, as manifestações. Só que, por outro lado, não dá para você ficar parado em casa, entendeu? Numa coisa que vai durar anos, porque o governo não vai ajudar ninguém. Fica lá o Bolsonaro saindo, fazendo o que ele quer, destruindo o Ministério da Saúde, ninguém faz nada. Esse cara é o coronavírus em pessoa. E se a gente quer acabar, os médicos querem acabar com a pandemia, e a gente tem um movimento que quer acabar com o racismo e tudo isso, a gente vai ter que unir força. Eu não sei o que faz, eu não sei o que pode fazer. Eu tenho uma preocupação da área médica, imagino que os médicos também, em relação ao que está acontecendo, só que eu não vou julgar essas manifestações. Por quê? Porque a gente não aguenta mais. O brasileiro não aguenta mais. A gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu quero trazer esses dados para vocês e deixar a reflexão aí, né? A gente precisa tirar o Bolsonaro, já passou da hora, pessoal. Já passou da hora. Se a gente não colocar na cabeça que o Bolsonaro é que tá ferrando o país inteiro, que é ele que tá matando essas pessoas, que é ele que tá destruindo, que é ele que é a pandemia em pessoa, a gente não vai sair da pandemia. Porque enquanto a gente querer tentar matar o vírus de um por um,
né, com remédio de dar paciente por paciente e não matar matar não, e não tirar o difusor do RNA, não vai adiantar. Não vai adiantar. Enquanto o Bolsonaro não cair, o Ministério da Saúde não vai ser estruturado, o sistema de saúde vai colapsar e as coisas no Brasil vão se guiar para um massacre. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar e até o próximo vídeo.